Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou compartilhar como que a gente analisa uma carta de concessão nas regras antigas e também nas regras novas da reforma da Previdência, para vocês entenderem exatamente quando o seu benefício for concedido, o que precisa ser analisado e como interpretar esse documento, que é muito importante. Relembro vocês que 70% das aposentadorias estão vindo com erros. Então, se você recebeu um benefício, fez o requerimento sozinho, é importante analisar se não cabe uma revisão e se o valor do seu benefício não pode ser muito maior do que você recebe. Então, vou compartilhar com vocês aqui as duas cartas de concessão. Acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Relembro vocês os nossos cursos, links, formas de contato com o escritório. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Hoje o vídeo vai ser totalmente dedicado a demonstrar como que funciona essas cartas de concessão, o que você precisa analisar, quais são os detalhes que você precisa entender antes de aceitar o benefício, ou até mesmo se já aceitou o benefício, se não cabe uma revisão. Então vou mostrar aqui para vocês como que funciona, vou compartilhar a tela do meu iPad com vocês, que tem aqui algumas aposentadorias que foram recebidas por clientes do escritório, e para vocês entenderem como é que funciona e avaliarem a carta de concessão de vocês. Então esse já é o desafio de hoje. Assistir o vídeo, pegar a sua carta de concessão lá no site do meu INSS e comparar com as informações que você vai aprender hoje, combinado? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês primeiro uma carta de concessão nas regras antigas. Para quem aposentou nas regras antigas, esse aqui é o modelo da carta de concessão. Não se preocupe que eu vou dar um zoom para mostrar para vocês todas as informações importantes. E olha só, aqui aparece primeiro, né? Nome, NIT, a APS, que é a agência responsável pela concessão do seu benefício, o número do seu benefício e a data de concessão. Olha como é importante, esse benefício ele foi concedido em 9 de janeiro de 2019, é o que está constando aqui, que eu passei a canetinha verde. Mas ele foi pedido pelo cliente em 16 de maio de 2018, então pediu em maio e só foi concedido em janeiro de 2019. Aqui é importante a gente ter essa informação por causa do prazo decadencial, que só começa a contar a partir do recebimento da primeira parcela. Então, muitas vezes a pessoa acredita que o benefício dela não pode ser mais revisto, levando em consideração a data de 2018, no caso de 2012, 2011 e tudo mais. Mas a data de concessão já mostra que foi, né, no ano seguinte, e às vezes o recebimento demorou ainda mais alguns meses. Dessa forma, prazo decadencial começa a contar do recebimento da primeira parcela, e aqui a gente já tem uma noção que não foi em 2018. Temos também a informação que foi concedida uma aposentadoria por tempo e o valor do benefício lá atrás foi de R$ 3.579. Então, esse valor de R$ 3.579 se refere a 2018, que foi a data aqui da concessão do benefício. Então, em maio de 2018, essa pessoa tinha direito a receber R$ 3.579. Quando ela foi no banco sacar o benefício, lá em janeiro de 2019, o valor já era maior, porque sempre aumenta o valor do benefício quando vira o ano. Muitas vezes é no meio do caminho ali, mas geralmente nos últimos anos tem sido sempre em janeiro. Outra informação importante, aqui aparece a informação da agência bancária, o endereço que é responsável pelo pagamento do seu benefício, né? E também a data em que vai ser pago. Aqui é sempre no primeiro dia útil de cada mês que esse cliente recebe o benefício do INSS. Então aqui já tem a informação. Se você também quiser acessar o extrato de pagamento, vai ter a informação lá. Quando a gente fala da carta de concessão, a gente precisa tomar cuidado com algumas informações. E a primeira é verificar se todos os pagamentos feitos por você, seja por carnê, ou descontos que foram feitos dos seus salários, né, ou prolabore que você pagou pela sua empresa, não sei. Todos esses pagamentos precisam constar nessa sequência aqui. Então precisa conferir um por um se está faltando. Muitas vezes tem o salário aqui, mas foi considerado salário mínimo. E quando inclui salário mínimo, significa que a empresa não efetuou o pagamento do INSS para você. E isso é ruim, porque colocar salário mínimo, se você recebia mais, vai diminuir a sua média. Então, muitas vezes você precisa comprovar qual que é esse salário e pedir uma revisão sobre isso, tá? Então, aqui a gente consegue analisar todos os meses quais foram os salários, um por um.
Depois vem a atualização, a gente precisa confirmar todas essas informações certinho. Analisando aqui, só de bater o olho, todos os salários dessa pessoa foi por volta de 4.000, 4.500, 3.700, tá ali numa média, ok. Se viesse aqui um valor de 600 reais, 1.000 e pouco, talvez, comparando com o salário mínimo da época, já seria um indicador aqui, então, de uma possível revisão. Outra informação importante. Estão vendo aqui que os salários da pessoa sempre estava sendo 3.900, de repente começou a ser 622? Olha só. Isso aqui ou pode ser que ela pagava carnê no valor de um salário mínimo, ou como empresa no valor de salário mínimo, ou que o empregador não pagou o INSS. E aí a gente precisa analisar caso a caso. Mas aqui a gente vê que o INSS desconsiderou todos aqueles que foram baixos. Por quê? Antes da reforma da Previdência se utilizava os 80% maiores salários, não eram todos. Então esses mais baixos foram todos descartados. Por isso que aparece aqui desconsiderado. A gente precisa conferir se isso aqui também tá certinho, né? Teve um aqui que foi limitado ao teto, então tem algumas informações importantes, mas alguns aqui desconsiderados. Olha só, curiosidade. Olha só outro fato interessante. O salário era 2.400, 1.600, 1.800 e um 240 aqui no meio. Esse 240 é certeza que a empresa não pagou o INSS na época, tá? Então a gente precisa avaliar isso aqui um por um. Só estou trazendo alguns exemplos, né? Não estou trazendo o caso concreto do cliente. Mais alguns desconsiderados aqui. E lá no finalzinho, na última página, olha o que a gente tem que ter aqui de cuidado. Deixa eu ver se está cortando. Existe aqui o fator previdenciário, 0,7027. Isso numa aposentadoria por tempo de contribuição sempre vai fazer diferença. Existe o tempo de contribuição que o INSS considerou, 35 anos, 9 meses e 5 dias. A expectativa de vida, ela é fixa, né, de acordo com o IBGE. A idade que a pessoa aposentou e essa alíquota é uma alíquota fixa. Esses valores todos são incluídos nessa fórmula aqui do fator previdenciário, ok? Então a gente precisa entender que o fator ele é influenciado por tudo isso aqui. A idade não tem como mudar na data do benefício, a alíquota também não, e a expectativa de vida é fixa. Então, para fazer uma revisão aqui para melhorar o fator previdenciário, só aumentando o tempo de contribuição. E aí a gente tem várias formas de fazer isso. Lá no final aparece aqui, ó, que o salário de benefício, então que seria o valor da média, né, versus o fator previdenciário, deu 3.579. Mas a média do valor do benefício, olha qual que foi realmente a média, foi 5.093. Opa! 5.093. Dessa forma que a gente consegue entender aqui. O valor da média da pessoa seria 5.093, só que como o fator previdenciário dela que era de 70%, isso reduz o valor do benefício no final. Então, quanto mais tempo de contribuição se comprova, melhor o fator, melhor vai ser a aplicação sobre a média. Então, quando a gente pega os 5.093 e multiplica pelo fator de 70%, resulta aqui em 3.579, que é o valor da concessão do benefício. Então, são vários detalhes numa carta de concessão, né? Aqui vocês vão bater o olho, às vezes achar alguns erros, outras vezes precisa ser feito cálculo para verificar se vai melhorar essa média ou não. Às vezes tem um salário ali que está no salário mínimo, que foi desconsiderado, se a gente colocar o salário normal, ele ainda vai ser desconsiderado, então não vai fazer uma diferença na média. Outras vezes a gente encontra vários erros, mas por causa do fator previdenciário ser muito baixo, não vai fazer muita diferença aqui no final. Então a gente precisa analisar primeiro se existe uma revisão, segundo se essa revisão é benéfica, né? Se vai trazer uma diferença financeira para o cliente. Então esse aqui é o modelinho da carta de concessão nas regras antigas, né? Que seria aposentadoria por tempo, por idade, especial. Vocês precisam analisar de vocês. Agora a gente vai pegar uma carta de concessão na regra nova. Mudou bastante a carinha, né? Ficou mais moderna, mas também ficou um pouquinho mais difícil de entender, principalmente pelas regras da reforma da Previdência. O que vocês precisam analisar aqui? Vou dar o zoom, né? A aposentadoria concedida foi por idade, e olha qual que foi a regra aqui que a pessoa aposentou. Regra de transição com base no artigo 18 da Emenda Constitucional 103, ou seja, o INSS considerou que essa pessoa aposentou nas regras da reforma da Previdência, e aí não cabe revisão da vida toda. Muitas pessoas entram em contato e falam, mas eu tinha direito adquirido. Só que pode ser que o INSS não tenha considerado direito adquirido aqui. Então, a princípio,
não cabe revisão da vida toda. Se você tem direito adquirido, precisa alterar o seu benefício para outra regra com o direito adquirido, fazer uma revisão disso primeiro para depois pedir a revisão da vida toda. Então a gente tem que ter cuidado para ter certeza que a revisão da vida toda é muito benéfica para você às vezes optar por um benefício um pouco menor e depois ter a revisão da vida toda que aumenta tudo isso e fica melhor do que esse benefício concedido aqui. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, ok? Mais informações importantes. Aqui aparece o número do benefício, eu excluí porque era do cliente, né? Olha só, esse benefício aqui foi concedido ontem. Hoje é dia 2 de agosto e esse benefício foi concedido ontem. Então, bem recente para vocês. Eu sempre trago novidades, né? E aí, aqui o valor do benefício foi 2.435. Como que o INSS chegou nesse valor? Se você fez planejamento previdenciário antes, você sabe exatamente como que se chegou nesse valor, se esse valor tá certo, tá errado, tá mais alto, tá mais baixo, enfim. Agora, se você não fez planejamento previdenciário, a tendência é aceitar esse valor porque é um valor bom, mas nem sempre ele tá certo. Então, a gente precisa avaliar certinho, né? O benefício foi solicitado em julho de 2023 e foi concedido em agosto. Olha como é que foi rápido. Menos de um mês. E aqui, a data do pagamento ficou sempre no segundo dia útil do mês. As informações do banco ficam aqui. Fala se você quiser desistir desse benefício, que você não pode sacar o PIS, enfim, são alguns dados, né? Informações sobre pagamento, cadastro e tal, mas a gente vai falar dos cálculos, que é o mais importante aqui. Aqui aparece, no caso dessa carta de concessão, porque às vezes muda a sequência, depende do tipo de benefício e tudo mais, mas vocês, entendendo essa aqui, vão conseguir avaliar outras situações. Aqui vem um textinho explicando e fala que nessa tabela foi feito o cálculo sem efetuar descarte. Vocês sabem que existe possibilidade de descarte de contribuições, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, e é um tema bem longo, então isso vocês precisam assistir o outro vídeo, né? Mas aqui teve descarte de contribuições. Sem o descarte, o valor do benefício, olha só, foi de 1917 em duas regras. Na regra da idade mínima com tempo, que é o artigo 18 da emenda, ou no artigo 19 da emenda, que é a idade com tempo de contribuição. Então aparece qual regra que foi e qual que foi a simulação que o INSS fez. A gente precisa ter a certeza que isso aqui tá certo, né? Na segunda folha, já apareceu com descartes. Então foi realizado alguns descartes, excluídas algumas contribuições e o valor do benefício ficou melhor. Olha só, nas mesmas regras do artigo 18 e artigo 19, e o valor do benefício foi maior aqui, 2.435, e nesse aqui diz que ele não tinha direito à regra, enfim. Foi essa simulação que o INSS fez, não estou dizendo que está certo ou que está errado. E esse aqui, como foi de maior valor, foi a que o INSS implantou para esse cliente, que coincide exatamente com o valor que está lá na primeira página que eu mostrei para vocês. Depois, vem as informações aqui sem descarte e com descarte. O que o INSS considerou em cada uma delas? Sem o descarte, a pessoa teria 20 anos de contribuição e com o descarte considerou só 15. Mas ainda assim, 15 anos de contribuição aqui, esses 15 maiores anos de contribuição foi mais benéfico do que utilizar todas as contribuições, porque tinha contribuições altas e baixas, excluindo as baixas, melhorou a média, melhorou tudo. Isso aqui são detalhes que a gente vê no planejamento ou numa revisão completa, tá? Só tô mostrando para vocês como que vocês interpretam isso aqui. Depois, vem aqui uma regrinha que ele está mostrando como que foi feito o cálculo na regra do artigo 18, que é a que foi concedida para o cliente, né? E aqui, deixa eu ver se é com ou sem. Tá de acordo com a regra mais vantajosa, então vocês precisam interpretar o texto e entender o que foi apresentado. Aqui, nesse cálculo, é o que o INSS considerou a regra mais vantajosa, ou seja, como que ele chegou no cálculo dos 2.400, que foi o valor do benefício lá. Então, ele utilizou aqui várias contribuições, a gente precisa conferir uma por uma, ver se tem erro, se foi concedido no valor certo, se o salário está certo, se foi salário mínimo, ou se ficou faltando, temos que analisar tudo isso. Tem alguns descartes, olha, que essa aqui é a regra com descarte, né, que foi o valor melhor.
várias contribuições descartadas, e aqui no finalzinho tem a média que o INSS utilizou. Então, somando todos os salários, né, descartando os menores, ficando só os maiores, deu uma média de 576 mil, dividiu por 142, que foi a quantidade de contribuições utilizadas, gerou uma média de 4.058, e sobre eles, lembra que eu falei para vocês que é 60% mais 2% a cada ano, que ultrapasse 15 anos para as mulheres ou 20 anos para os homens? Esse cliente aqui é um homem. E aí foi considerado só 15 anos de contribuição, por isso que a média dele é 60%, né? A porcentagem. Então, sobre a média de 4.058, joga a porcentagem de 60%, que gerou o valor do benefício aqui. Essa aqui é a média que o INSS utilizou para chegar no valor do benefício. Não estou dizendo que está certa, né? Mas foi o que foi feito. Depois ele faz um outro cálculo mostrando quais foram os 66 salários que foram descartados. Então, o INSS mostra aqui numa listinha quais foram que ele descartou. Tá tudo aqui. E quando ele descarta essas contribuições, olha só, a média era maior, então entraram mais salários, então o valor total, né, das contribuições foi maior, dividiu por 208, que foram todas as contribuições, gerou aqui um valor de 3.188. E também multiplicou por 60%. Por quê? Porque a pessoa com todas as contribuições tinha 20 anos. E o homem só ganha mais 2% junto com esses 60% quando ultrapassa 20 anos. Então, considerando todos os 20 anos de contribuição, continua sendo 60%, a média diminuiu e o valor do benefício no final também diminuiu. Então, isso aqui é importante vocês entenderem por que acontece o descarte, tá? Aqui explica se tiver uma concessão de aposentadoria junto com pensão por morte, que pode ter um redutor. Isso quer dizer, vai ter um redutor, né? A gente precisa ver qual que é o maior benefício. O menor benefício é aplicar ali os redutores. E em caso de revisão do benefício, fala que você tem 10 anos para fazer. Então, essa aqui é a carta de concessão nova. Ela tem mais informações, mas por causa que as regras também são diferentes, né? Então, precisa analisar descarte, precisa analisar todas as regras, com descarte, sem descarte, direito adquirido, regra nova, todas as regras de transição, que temos 5. E aí vai analisando todas as possibilidades, né? Quando a gente faz um planejamento, isso adianta bastante, porque você já vai saber exatamente quais as possibilidades. Conferindo a carta fica muito fácil. E agora, se for fazer uma revisão, aí a gente precisa analisar essa carta com detalhes, todas as possibilidades, todos os documentos, conferir mês a mês cada salário, para ter a certeza se foi concedido corretamente ou não. Eu sei que é muita informação, mas eu só quis mostrar para vocês como que funciona a análise de cada carta de concessão, tanto nas regras antigas quanto nas regras novas. As cartas são muito diferentes, mas para fazer uma revisão não basta esse olhar. Esse olhar a gente faz ali no primeiro atendimento com o cliente, que muitas vezes a gente já bate o olho e já encontra muitos erros, como a gente está acostumado a fazer. Mas quando a gente fala de revisão, precisa sentar, analisar um por um todas as possibilidades. Se fosse aposentar no direito adquirido, qual que seria o valor? Se fosse aposentar na regra nova, né, qual regra que seria utilizada? Dos pontos, do pedágio? Cada uma tem um valor de benefício diferente, né, uma forma de fazer o cálculo do valor do benefício diferente, e tudo isso gera resultados diferentes no final. Então, é importante vocês conferirem pelo menos esses dados básicos, se o tempo de contribuição está certo, se descartou as menores contribuições, se você aposentou na regra que você estava esperando, se o valor da média realmente ali está dentro, se não tem alguns pagamentos no valor de salário mínimo no meio do caminho que não deveriam existir. Isso você consegue ver no CNIS também. E depois disso, muitas vezes vocês conseguem encontrar uma revisão que seja benéfica, tá? Em relação à revisão da vida toda, muitas vezes também precisa trocar o benefício para depois pedir a revisão. Então, essa análise da carta de concessão é crucial, e para todos os clientes a gente precisa fazer logo no início, quando alguém fala que quer fazer revisão. A gente precisa ter acesso à carta de concessão para entender qual que seria a possibilidade ali, se às vezes não cabe nada, ou se às vezes é possível encontrar alguma revisão. E outras vezes a gente só vai descobrir isso analisando o benefício com detalhes. O processo administrativo, o CNIS, a carta de concessão, os documentos, a carteira de trabalho, ver se tem outros tempos que não foram considerados, enfim, cada caso é um caso, né? Espero então ter apresentado para vocês a carta de concessão da melhor forma possível e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!